Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Hoje gostaria de trazer para vocês a encíclica do Papa São Pio X sobre o modernismo. O Papa São Pio X, o Papa Santo, que foi Papa de 1903 a 1914, ele traz para nós os remédios contra o modernismo. O modernismo é a pior desgraça que já aconteceu na história, é uma fusão de tudo que não presta e foi, de fato, sendo introduzida pouco a pouco, e hoje vivemos uma epidemia do modernismo que tomou conta da religião que não é mais a católica, mas se apresenta como católica. Esses documentos eles têm a força de cura, de libertação e de exorcismo, e que através desse documento os nossos olhos se abram pela ação do Espírito Santo. A esta torrente de gravíssimos erros, que as claras e as ocultas se vai avolumando, o nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energicamente levantar um dique, principalmente no que se refere às Sagradas Escrituras. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimidar. Eis porque, aparentando o maior acatamento e a mais apurada humildade, inverteram as palavras do pontífice do modo que lhes convinha e propalaram que os atos dele eram dirigidos a outros. Destarte o mal, dia a dia, foi tomando maiores proporções. Então essa é a tática dos modernistas. Os papas sempre foram atentos ao que estava acontecendo. A essa torrente de gravíssimos erros, essa torrente quer dizer o quê? Uma corrente de água rápida, impetuosa, que provém de grandes chuvas, chuvas abundantes. Aqui o Papa está dizendo que é uma chuva de grandes erros, uma avalanche de erros, uma chuva torrencial de erros. Olha só, a essa torrente de gravíssimos erros. Quem dera fosse chuva, mas não é chuva, é uma torrente de heresias, de mentiras, de engano, de falsidade, que as claras e as ocultas. As ocultas é escondido, encoberto, camuflado, clandestino, porque os inimigos são assim, eles se disfarçam muito bem e ninguém como o Papa São Pio X sabe disso. Há essa torrente de gravíssimos erros que as claras e as ocultas, que vai se avolumando, o nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energicamente levantar um dique, de energicamente de forma firme, enfática, decidido, resoluto. Esse dique é uma represa, um açude para proteger da inundação, da chuva de erros. Nesse caso, ele criou um dique espiritual para impedir a proliferação desse mal que se alastrava, dessa mentira, desse liberalismo que se transformou em modernismo. E aí ele vai dizendo, principalmente no que se refere às Sagradas Escrituras. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimidar. Eis porque, aparentando maior acatamento e a mais apurada humildade, inverteram as palavras do pontífice do modo que lhes convinha e propalaram. Esse propalaram quer dizer divulgaram, publicaram, disseminaram, espalharam que os atos dele eram dirigidos a outros. Destarte, o mal, dia a dia foi tomando maiores proporções. Olha a embromação, a astúcia desses inimigos modernistas, misturado com satanistas, maçonaria, com comunismo, socialismo, que já estava também sendo condenado desde a época de Gregório XVI. Nós percebemos a astúcia do mal. E o papel de um papa qual que é? Colocar esse dique de proteção. O próprio Papa aqui disse, não preciso ler pela terceira vez, e ele remete para o Papa Leão XIII, de feliz memória. Olha o que diz a Humanus Genus, desse Papa que foi o antecessor do Papa São Pio X. Em uma crise tão urgente quanto tão feroz e tão forte, assalto é feito sobre o nome cristão, é nosso ofício apontar o perigo. Qual é a missão de um Papa? Apontar o perigo, marcar quem são os adversários, e no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos.
colocaram um dique contra a enxurrada de erros e de mentiras, para que não pereçam aqueles cuja salvação está confiada a nós, e para que o reino de Jesus Cristo, confiado a nosso encargo, possa não só permanecer de pé e inteiro, mas possa ser alargado por um crescimento cada vez maior através do mundo. O Papa São Pio X citou o Papa Leão XIII algumas vezes nesse documento sobre a condenação ao modernismo. E o número 4, da Humano Genus, que nós temos alguns vídeos sobre esse documento no nosso canal, os pontífices romanos, nossos predecessores, ensinando Leão XIII, em sua incessante vigilância pela segurança do povo cristão, foram rápidos em detectar a presença e o propósito desse inimigo capital. Tão logo ele saltou para a luz, ao invés de esconder-se, como uma tenebrosa conspiração. E, além disso, eles aproveitaram e tomaram providências, pois a eles isso competia, e não permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas, pelas manobras, pelas armadilhas, armadas para enganá-los. Então os papas sempre foram guardiões da verdade e sempre foram combatidos pelos inimigos. O Papa Leão XIII, até pego aqui, está bem fácil, número 15, olha o que o Papa Leão XIII chega a dizer sobre esses que são da maçonaria, misturado com satanista, com modernista, com liberalista. Olha o que ele diz. Eles desejam especialmente atacar violentamente a igreja com irreconciliável hostilidade e que eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. Isso é a Humano Genus, número 15. Olha a situação que nós nos encontramos hoje, onde não há uma barreira, um dique, uma represa impedindo os males. Aqueles que governam ou aparentemente governam a igreja são os primeiros a abrir as comportas para que o erro e a mentira entrem. Então são os anfitriões da mentira e do erro. Esse foi o número 96. Olha o que diz o número 97 desse mesmo documento. É por isso, veneráveis irmãos, que decidimos lançar mãos sem demora de medidas mais enérgicas. Nós, porém, vos pedimos e suplicamos que em negócio de tal monta, esse monta quer dizer de importância, de valor, de interesse, nada, de modo algum, se deixa a desejar em vossa vigilância, desvelo e fortaleza. E isso mesmo que vos pedimos e de vós esperamos. Pedimo-lo também e esperamos dos demais pastores de almas, dos educadores e mestres do jovem clero, e particularmente dos superiores gerais das ordens religiosas. É por isso, veneráveis irmãos, que decidimos lançar mãos, sem demora, de medidas mais enérgicas. Nós, porém, vos pedimos e suplicamos que em negócio de tal monta, de tal importância, nada, de modo algum, se deixe a desejar em vossa vigilância e desvelo, e cuidado, e fortaleza. E isso mesmo que vos pedimos de vós esperamos. Pedimo-lo também e esperamo-lo dos demais pastores de alma, dos educadores e mestres do jovem clero, e particularmente dos superiores gerais das ordens religiosas. Número 101, em vista tanto dessas nossas disposições como das do nosso antecessor, Leão XIII, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar da escolha dos diretores e professores, tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Olha a preocupação de Sua Santidade São Pio X em fechar as brechas, em ser também um dique, uma represa, que impeça o mal de se proliferar. Olha o que diz o Papa São Pio X. Em vista tanto dessas nossas disposições como do nosso antecessor, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar da escolha dos diretores e professores, tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Todo aquele que tiver tendências modernistas, seja ele quem for, deve ser afastado, quer dos cargos, quer do magistério. E se já estiver de posse, cumpre ser removido.
Olha o que diz o Papa São Pio X. Não é admissível alguém que tenha tendência modernista cuidando da formação nem nas universidades católicas, nem dos seminaristas. Olha, vou ler novamente. Em vista tanto dessas nossas disposições como das do nosso antecessor, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar da escolha dos diretores e professores, tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Todo aquele que tiver tendências modernistas, seja ele quem for, deve ser afastado, quer dos cargos, quer do magistério. E se já estiver de posse, cumpre ser removido. Faça-se o mesmo com os que as ocultas ou as claras favorecerem o modernismo, louvando os modernistas ou atenuando-lhes. Esse atenuando-lhes quer dizer amenizando, suavizando, abrandando, pacificando a culpa ou criticando a escolástica, os santos padres, o magistério eclesiástico ou negando obediência a quem quer que se ache em exercício do poder eclesiástico. Assim como com os que se mostrarem amigos de novidades em matéria histórica, arqueológica e bíblica. E, finalmente, com aqueles que se descuidarem dos estudos sacros ou parecerem dar preferência aos profanos. Nesse ponto, veneráveis irmãos, e particularmente na escolha dos docentes, esses docentes quer dizer o professor, quem dá aula, quem ensina, os educadores. Nesse ponto, veneráveis irmãos, e particularmente na escolha dos docentes, nunca será demasiado vossa solicitude e constância, porquanto é o mais das vezes ao exemplo dos mestres que se formam os discípulos. Firmados, portanto, no dever da consciência, procedei nesta matéria com prudência, mas também com energia. Não sejam frouxos, não sejam incoerentes, não sejam passivos, hajam com energia. Tome cuidado de quem são os formadores, o corpo docente, os diretores, os professores. Tome cuidado com aqueles que têm tendência modernista. Se você empossou no corpo docente, retire imediatamente, porque nós não podemos admitir pessoas que são contra a verdade católica. Isso é o Papa São Pio X dizendo com todas as letras. Olha o que diz o número 102. Não deve ser menor a vossa vigilância e severidade, olha só, severidade, na escolha dos que devem ser admitidos ao sacerdócio. Já sabendo, e tem relatos documentais de mais de 11 mil jovens nos anos 20, nos anos 30, e aqueles que no final do século XIX e desde 1717 que temos notícia, já pela infiltração maçônica, sendo colocados para ocuparem e implodirem a igreja por dentro. Olha o que diz o Papa: não deve ser menor a vossa vigilância e severidade na escolha dos que devem ser admitidos ao sacerdócio. Longe, muito longe do clero, esteja o amor às novidades. Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos. Esses soberbos quer dizer arrogante, orgulhoso, altivo, prepotente. Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes. Esses rebeldes é propenso à rebelião, insubordinado, indisciplinado, indomável, revoltado, que se coloca contra a autoridade legítima. Veja bem, Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes. A ninguém doravante se conceda a láurea, essa láurea é a conclusão do curso acadêmico, o diploma. A ninguém doravante se conceda a láurea de teologia ou direito canônico, se primeiro não tiver feito todo o curso de filosofia escolástica. Se não obstante isso for concedida, será nula, será o quê? Inútil, ineficaz, inexistente, desprovido de efeito, sem valor, vão. Cancele o diploma de conclusão do curso se não fez a filosofia escolástica. Se não obstante isso, ela for concedida, seja nula. Tornem-se doravante
extensivas a todas as nações as disposições emanadas da Sagrada Congregação dos Bispos e regulares do ano de 1896, acerca da frequência dos clérigos regulares e seculares na Itália às universidades. Os clérigos e sacerdotes inscritos a um instituto ou a uma universidade católica não poderão frequentar nas universidades civis cursos também existentes nos institutos católicos, a que se inscreveram. Se em tempos passados isso tiver sido concedido, não mais se permita. Ponham os bispos que formam um conselho diretivo de tais institutos católicos ou universidades católicas o maior empenho em fazer obedecer estas nossas determinações, essas regras, preceitos, decisões, determinações. Então veja bem, a preocupação soa aqui que o Papa São Pio X estava como que sendo bombardeado de todos os lados. E olha o que diz Sua Santidade no número 103. Compete outrossim aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas já publicados não sejam lidos. Só existem livros há muitas décadas só de modernistas. E nessa época aqui, 1907, o Papa já dizia, compete outrossim aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas já publicados não sejam lidos e as novas publicações sejam proibidas. Qualquer livro, jornal ou periódico desse gênero não poderá ser permitido aos alunos dos seminários ou das universidades católicas, pois daí não lhes proviria menor mal do que o produzem as más leituras. Isso aqui é algo tão sério que nem o conteúdo pornográfico causa tanto estrago na alma quanto a leitura de livros impregnados de modernismo. E todas as encíclicas que nasceram a partir de 1958, os documentos do Concílio Vaticano II são modernistas, porque eles têm um ar de verdade e misturado o veneno da mentira. Então, não é fácil detectar. Tem um padre que eu escutei o relato dele, que ele leu 5, 6, 7 vezes e ele não conseguiu detectar facilmente a heresia de alguns documentos do Concílio Vaticano II. Só que quando o outro padre disse, olha aqui, ele, meu Deus, eu não percebi. É como se fosse um espírito satânico cegando as pessoas para não perceberem a gravidade do lixo que são esses documentos. Tem o dedo do demônio. Isso é claro porque nas sessões de votação do concílio entregavam 15, 20, 30 minutos antes das votações os documentos em latim. Aqueles que liam, era impossível detectar assim a queima-roupa, com raras exceções, as grandes heresias infiltradas nesses documentos. Olha o que diz o Papa. Compete outrossim aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas já publicados não sejam lidos e as novas publicações sejam proibidas. Qualquer livro, jornal ou periódico desse gênero não poderá ser permitido aos alunos dos seminários ou das universidades católicas, pois daí não lhes proviria menor mal do que o que produzem as más leituras, antes seria ainda pior, porque ficaria contaminada a mesma raiz da vida cristã. Nem diversamente se há de julgar os escritos de certos católicos. Homens, aliás, de não más intenções, porém deficitários de estudos teológicos e embebidos de filosofia moderna, que procuram conciliar esta última com a fé e fazê-la sentir, como eles dizem, em proveito da mesma fé. O nome e a boa reputação dos autores faz com que tais livros sejam lidos sem o menor escrúpulo, sem a menor moral, sem hesitação, sem integridade, sem caráter. E por isso mesmo se tornam assaz, quer dizer, bastante, muito perigosos, para pouco a pouco encaminharem ao modernismo. Isso aqui é a tese satânica da hermenêutica da continuidade, querendo
juntar a mentira com a verdade e tirar coisas boas da mentira. Que na verdade eles só valorizam a mentira, mas colocam a verdade só como pano de fundo. Nós precisamos fortalecer a nossa fé para não sermos enganados pelos falsos pastores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.